Imortalidade na cultura popular. A busca pela imortalidade e a negação instintiva à morte tem movido a criatura humana desde há muitos anos. O clássico literário mais antigo de que se tem conhecimento que trate dessa temática é a Epopeia de Gilgamesh, do século 22 a.C., em que o herói mitológico e rei da Suméria vai galgar a eternidade após o choque sentido com a morte de um companheiro de jornada, Enkidu. Algumas tradições antigas atiçavam a imaginação popular com ideias de uma espécie de fonte da juventude eterna, ou pelo menos do prolongamento da vida. Na mitologia nórdica, por exemplo, as maçãs de um pomar cuja guardiã é a deusa Iduna podiam eternizar a vida dos pobres mortais, semelhante ao doce de ambrosia do manjar dos deuses gregos. Ainda pela mitologia Grécia antiga, cientes de que a imortalidade era um atributo exclusivo dos deuses, restava aos homens o artifício de realizar grandes obras, tornar-se herói de guerra, por exemplo, e fugir de mediocridade para perpetuar-se na história como forma de não morrer. Outros povos, como os egípcios, tinham um pensamento semelhante, porém se voltando mais para obras físicas, grandes monumentos, tais as pirâmides e os obeliscos. Ciência do prolongamento da vida. Da arte para a ciência, a imortalidade exerce um fascínio natural. Desde os antigos taoístas e alquimistas chineses e europeus da era medieval, que buscavam o elixir da vida, uma beberagem notadamente à base de ouro, capaz de imunizar o organismo carnal contra a decrepitude natural, embora não totalmente imune à morte por lesão física. Nos tempos modernos, a partir do desenvolvimento da genética, a pesquisa científica nesse sentido é uma realidade patente, havendo quem faça esporadicamente prognósticos de que a reversão do envelhecimento será uma conquista já para as próximas décadas. Para tais fins, uma das mais renomadas instituições de pesquisa é a Fundação SENS, Strategies for Engineered Negligible Senescence, Estratégias para a Senescência Negligível Engenheirada, dirigida pelo biogerontologista britânico Aubrey de Grey, que sintetiza a meta de seus estudos como o conjunto de terapias da medicina regenerativa de forma a combater o envelhecimento através da coibição da senescência, aumentando a expectativa de vida ou até mesmo buscando a imortalidade. Discussões filosóficas sobre a imortalidade. No terreno da filosofia, a questão da imortalidade é corrente e muitos pensadores influentes propuseram variadas interpretações. O filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein considerou que, se não definirmos a eternidade como infinita duração temporal, mas como intemporalidade, então a vida eterna pertence àqueles que vivem no presente. Por sua vez, o boêmio Franz Kafka apostou na brevidade da vida como a própria essência da existência humana, o sentido da vida
é que ela termina. A filosofia moderna, aliás, muito fomentou a ideia materialista, contra a qual Allan Kardec debateu e definiu magistralmente a, a, a imaterialidade, né? Na atualidade, nós vamos encontrar um comentário muito rico de Kardec, da questão 148. Na atualidade, uma das inquietações filosóficas mais persistentes consiste justamente em refletir sobre as fronteiras éticas da ciência no campo da manipulação genética. Por exemplo, à vista da clonagem de corpos e do rejuvenescimento em contraste com as disparidades sociais. Afinal, ainda com tantas questões étnicas em nosso mundo, seria justo e realmente útil investir tanto em tais tecnologias se ao final, como é de praxe, os benefícios custam muito tempo a chegar, quando chegam às massas. Assim seria ético permitir que alguém, quem possa pagar, viva indefinidamente enquanto seus semelhantes tombam irremediavelmente por falta de recursos monetários? Seria ético? Pergunta, né? Espiritismo e a imortalidade do espírito. Já desde a concepção do espírito, que é o objeto fundamental de estudo do espiritismo, essa doutrina contém naturalmente a ideia da sobrevivência da alma após a morte do seu corpo físico, usado na existência reencarnatória. E explicitamente este fundamento está presente já na folha de rosto do Livro dos Espíritos, a primeira das obras doutrinárias, como designação da doutrina que ali era inaugurada, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com auxílio de diversos médiuns. Aqui é a contracapa do Livro dos Espíritos. As definições ganham formas mais claras a partir da indagação sobre o que acontece com a alma a partir da morte, para a qual os mentores da codificação espírita ensinam que a alma volta a ser espírito, isso é, retorna ao mundo dos espíritos que ela tinha deixado momentaneamente. Isso é na questão 149 do Livro dos Espíritos. Mas adiante, ao defender este princípio, Kardec acrescenta o benefício imediato produzido pela crença da continuação da vida, ao demonstrar a existência e a imortalidade da alma. O Espiritismo reanima a fé no futuro, reergue as coragens abatidas, faz suportar com resignação as dificuldades da vida. Além disso, a doutrina espírita nos assegura que o espírito desencarnado é a continuação da individualidade que outrora estava na condição de alma encarnada, mantendo assim sua memória pessoal, suas características comportamentais, suas disposições morais, etc. Essa continuidade está em franco contraste com ideias semelhantes ao do panteísmo, cuja crença é a de que a personalidade de cada alma se perde e vai se juntar às demais almas para formar um conjunto único, como cada gota d'água de um rio que cai no mar e ali perde sua identidade particular. Isso nós sabemos que é um absurdo, né, panteísmo. Com a conservação da individualidade, fica estabelecido também o princípio da consequência, boa ou má, dos atos individuais, pelo que cada qual recebe as recompensas
ou é penalizado, respectivamente, conforme o seu grau de responsabilidade. Segundo a revelação dos Espíritos, a sobrevivência individual é infinita. Portanto, uma vez criado por Deus, o espírito encaminha-se pela senda do progresso e goza de sua identidade individual pelos tempos sem fim, muito embora a perfeita compreensão dessa infinitude nos seja impossível por ora, como demonstrada na questão seguinte. Os espíritos têm um fim? Compreendemos que o espírito de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um término, e se um dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que eles são formados não se desmancha e retorna à massa, como ocorre com os corpos materiais. Essa é uma proposta, um debate de Kardec com os espíritos. Com efeito, é somente através da revelação espiritual que a ideia da sobrevivência da alma no além-túmulo e da imortalidade do espírito se configura como um princípio concreto, como ressalta o codificador espírita. Até nossos dias, o homem não formulou mais do que hipóteses sobre o seu porvir. Daí, porque suas crenças a esse respeito se dividem em sistemas tão numerosos e tão divergentes, desde a teoria do nada até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso. Na Gênese, nós vamos encontrar: todavia, a doutrina dos Espíritos nos convida a considerar que Deus é a causa primária de todas as coisas, resultando que somente Deus é eterno, sendo tudo o mais, incluindo os espíritos, sua criação. Tais ensinamentos generalizados levam em conta nossas limitadas capacidades atuais de compreensão das coisas, mas deixem aberto outras questões relacionadas ao tema, como o seguinte: a matéria existe desde toda a eternidade, assim como Deus, ou ela foi criada por Ele em algum momento? Voltaremos.